que acontece é o seguinte, né? A pessoa ela entra na rede e ela começa a consumir esses conteúdos muito por conta de uma decepção, uma quebra de uma expectativa, né? Uma grande frustração. Essa frustração ela veio quase como que um trauma e tentando evitar esse trauma que aconteceu novamente, o homem ele passa a se munir de informações da rede para evitar esse sofrimento. Então, o que impulsiona um cara a vir entrar, começar a consumir esses conteúdos é justamente a busca para evitar o sofrimento, fugir do sofrimento que ele está passando por causa de um trauma. Poucos são aqueles, eu diria até que abençoados de certa forma, são a exceção, aqueles caras que entram por livre e espontânea vontade antes mesmo de iniciar ou antes mesmo de sofrer algum trauma em relacionamento, né? Quase como uma pretensão natural, espontânea que a pessoa tem, como consequência do raciocínio lógico, da forma lógica e objetiva dele enxergar a realidade. Só que, como eu falei, eu vejo que são poucos os homens que entram na rede por esse motivo. E geralmente eles são mais novos também, porque até a geração Z ali, grande parte foi influenciado muito pela... Como teve pouco acesso à internet, foi muito recente, né? Grande parte da infância passamos sem ter acesso à internet. E mesmo com um computador em casa, a internet ainda era limitada até ali 2010, por exemplo. Então a gente, geração Z, tem uns certos probleminhas em relação a pela cultura que nós fomos doutrinados. Isso faz com que a gente, de fato, tenha alguns comportamentos, algumas formas de pensar muito parecidas com o pessoal da geração Y, esses pensamentos mais betas. Mas voltando ao assunto, em relação ao cara estar fugindo do sofrimento. Uma vez que ele entra na rede, ele encontra. Existe um negócio chamado diamante da persuasão, onde você tem que atirar pedras nos seus inimigos, justificar suas falhas, incentivar seus sonhos. E tem mais duas coisas que depois eu deixo aí no vídeo, na tela. E na rede ele encontra muito disso. Justifica as falhas porque às vezes ele teve um problema no relacionamento e ali ele encontra as respostas, atira a pedra nos inimigos porque ele encontra um afrontamento quanto à natureza feminina, incentiva os sonhos de certa forma. Todo homem quer conseguir patrimônio e a Ed incentiva você a não ter relacionamentos para isso. Então assim, o interessante de se pensar isso é, a partir do momento que você está buscando fugir do sofrimento, você está co-criando o sofrimento. Então, até que ponto, até onde isso pode chegar, até onde isso pode ir? Porque uma vez que você entrou ali, acontece aquela questão, por exemplo, você fica vendo notícias na TV de violência. Pô, você vai achar que o mundo é violento. Você entra na rede, você fica vendo betas sendo traídos, o profano feminino, e você vai achar que o mundo é assim. E de fato ele é assim. O mundo de fato é violento também. Só que cada um tem a realidade que merece, então é complicado. Porque eu vejo que a busca pelo sofrimento, né? O sofrimento em si ele foi causado por uma outra busca, que é a busca de você realmente se relacionar com uma mulher. E essa busca é até quase que biológica, você não tem muito como escapar dela. Até o pessoal entende que o homem ele vai se sentir carente em algum momento e ele vai ter que buscar uma forma de lidar com isso. É que ninguém fala que o homem vai se sentir carente e a gente passa a viver a vida com base no que eu falei, da cultura que foi influenciada, que foi a que fomos doutrinados. Então, é muito comum, por exemplo, o garoto novo ser influenciado pelos pais, tios, enfim, por outros homens mais velhos. Aí fala com garotas numa época em que ele nem é sexualizado.
Então, ele nem sabe por quê, mas isso entra na cabeça dele e a partir desse momento ele sempre vai buscar interagir com garotas e quando ele crescer ele vai buscar fazer sexo sem nem entender por quê, sem nem saber por quê. Tudo por conta desse instinto, vamos dizer, desse estímulo biológico que tem dentro de todo mundo. E pensando nisso, é complicado você falar que não é impossível, mas é complicado você falar que tem como você reverter esse modo de pensar. É possível, mas você ainda vai ter as consequências da sua nova realidade. Por exemplo, a carência. Você ainda vai se sentir carente, não tem como você apagar isso. E aí você vai desenvolver métodos para lidar com isso. E se você não está mais disposto a lidar com mulheres, você vai ter que desenvolver, talvez, é, brinquedos sexuais, robôs, você vai desenvolver conversas com IA, você vai desenvolver alguma coisa. Alguma coisa você vai desenvolver. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Mas o que a gente está trabalhando aqui é o quê? Se o cara, na busca por satisfazer esse estímulo, né? Essa biologia dele, foi, se relacionou com uma mulher e não deu certo, teve um trauma e agora teve um sofrimento, e agora ele busca se afastar e acabar com esse sofrimento. Só que a intenção é justamente fazer esse shift, mudar essa perspectiva. É fazer ele relembrar que a partir de agora, por mais que ele tenha passado por esse trauma, por esse sofrimento, a ideia não é ele focar nesse sofrimento tentando realizar a mesma busca que ele estava fazendo antes. Porque a busca que ele estava fazendo antes levou ele a um problema. Então, se ele realmente entende essa busca, ele pode perceber que existem formas melhores de atingir essa busca, que não necessariamente eram as mesmas que ele estava traçando antes, que levaram ele ao sofrimento. E só dele fazer esse shift, ele muda a forma de pensar, de focado no problema, né, tentando evitar o problema, que só vai causar com que ele faça mais problema, e passa a mudar o foco dele, o foco dos pensamentos, da cabeça, da própria energia dele, para formas de conseguir a busca anterior que ele estava querendo antes, que é a satisfação desse estímulo biológico que ele tem. Ele, todos nós temos, né? Enfim. E dessa forma ele pode de fato ter um resultado diferente, desde que ele tome decisões diferentes, comportamentos diferentes. E digamos que ele coloque isso em prática e ele vai ter que lidar com a realidade, né? Porque muito do sofrimento dele foi porque em algum momento ele se desconectou da realidade. Ou seja, ele tinha uma expectativa, essa expectativa, obviamente, só existia na cabeça dele, tanto que a realidade mostrou isso a ele e ele desenvolveu o sofrimento por conta dessa frustração, correto? Sendo assim, para que ele tenha mais, para que ele tenha mais sucesso na continuação, né, de atender essa busca, ele vai ter que encarar a realidade. E é aí onde muitos acabam entrando em outra ilusão e se fechando novamente e persistindo no sofrimento. Por quê? As pessoas, elas muitas vezes têm dificuldade de aceitar a realidade. Qual é a realidade? Pô, a gente vê aí todo dia, no... a gente que tá na comunidade vê todo dia, a realidade é essa. Mulheres são do jeito que são. E a partir do momento que você resiste a aceitar a realidade, cara, é onde você está perpetuando o seu próprio sofrimento. Porque você entra em negação. Até você aceitar a realidade, é muito difícil você vai acabar com esse sofrimento. Justamente porque você ainda está operando com base em tentar escapar do sofrimento. Ou seja, você está criando sofrimento. Então, eu vejo que existe um ciclo. O cara, ele se frustra, encontra a Red, ele pega a pílula vermelha do Morfeu e ele começa a ver as coisas. Só que nesse processo de começar a ver as coisas, pode demorar meses, pode demorar anos, às vezes o cara nem conclui, mas nesse processo
ele vai ser confrontado, o mundo interno dele vai ser confrontado com pela realidade. E aí vai do cara de quão rápido ele consegue aceitar essa realidade e se adaptar. É onde entra a questão de os conservadores, por exemplo. Por que que eles tomam tanto no cu? Porque eles não aceitam a realidade, eles querem mudar a realidade. Só que para mudar a realidade não é um negócio que você simplesmente muda. Bom, depois a gente fala sobre isso, que é um assunto complexo. Mas a partir do momento que ele é confrontado pela realidade, ele vai ter que aceitar isso. E se ele não aceita, ele fica preso nessa parte do ciclo. Mas se ele aceita, aí entra a parte onde ele vai ter que pensar e se desenvolver, desenvolver formas de pensar, na verdade, novas que sirvam a ele. É o que eu entendo quando a gente ouve, por exemplo, o Coruja falando sobre o aceleracionismo. Porque quando você passa dessa fase de, pô, ficar negando a realidade e você aceita, é o que você quer, o aceleracionismo. Porque a partir do momento que as coisas se aceleram, imagina assim, quando você está fazendo uma viagem, eu sou o tipo de cara que quer chegar logo na viagem, porque a viagem em si é um fardo. Então, pô, por causa disso, por causa desse meu jeito de pensar, esse processo todo que a gente está passando, e quer dizer, esse processo todo que a pessoa passa individualmente, ele tem que ser acelerado para que você realmente se conecte com a realidade, com a nova realidade, e aceite e transforme ela em algo útil, benéfico para você. Então, por exemplo, falando do meu ponto de vista, da minha perspectiva, se você tem esse estímulo e quer satisfazer ele através através do contato com outras mulheres, então você vai ter que aceitar a realidade e desenvolver uma forma de se relacionar com essas mulheres levando tudo isso em consideração. Então vamos dizer assim, você quer coabitar, beleza, você pode até coabitar, mas cabe aquela máxima, não tenha nada, deixe tudo em Bitcoin. Seu patrimônio tem que ser em Bitcoin para ninguém saber que você tem, ou se souberem, não conseguirem colocar a mão. Isso já é uma estratégia que permite você coabitar, não que você não vai, se der merda, você não vai ter problema. Você ainda vai ter, mas porra, ninguém consegue roubar seus bitcoins. Então, tipo, por mais que dê merda, a merda não é federal. Então você vai ter que trabalhar com a contenção de riscos. Todo tipo de plano que você vai desenvolver na sua vida, você tem que levar em consideração os riscos e pensar em formas de mitigá-los. É por isso que o Bitcoin, por exemplo, entra como uma possibilidade para você poder se relacionar com mulheres. Então, assim, a partir do momento em que você para de olhar para o que está te fazendo sofrer e passa a olhar para formas de solucionar e de satisfazer esse seu estímulo biológico, e aqui eu estou dando exemplo de se relacionar com mulheres, mas não precisa ser. Você pode desenvolver uma IA, você pode comprar brinquedos, você pode até mesmo entrar na questão de conhecimentos, por exemplo, tipo assim, você começa a estudar umas paradas tântricas, pô, tu vai conseguir se dar prazer. E às vezes você vai ter mais prazer com essas paradas do que com uma mulher, entende? Então, cara, é uma questão de você encontrar, entender que você tem um certo. Entender que você tem entender que você tem esse estímulo entender que você tem esse estímulo biológico em você, isso, tipo, não tem como você mudar. Você vai se sentir carente, você vai sentir vontade de dar uma vinha, e você tem que desenvolver, se você não quiser se relacionar com mulheres, outras formas, e você tem que desenvolver, e você tem que aceitar a realidade e desenvolver formas de lidar com isso, de satisfazer esse seu estímulo biológico, formas que sejam saudáveis para você. Formas que estejam coerentes com o que você quer para sua vida. Por exemplo, se você não quer se relacionar com uma mulher, então você tem outras opções. Só que se você quer se relacionar com mulher, você não pode ignorar o fato de que essa é a realidade hoje em dia. E você tem que desenvolver estratégias para lidar com a realidade, não negar a realidade. Esse é o grande ponto.
Se você nega a realidade, você persiste no sofrimento. E persistir, qual que é o problema, né, de persistir no sofrimento? Cara, tu vai ficar doente. Em algum momento você vai ficar doente, seja mental, físico ou espiritual. Você vai ficar doente. E isso vai acabar com você, cara. Vai acabar com você, com sua vida. Então, eu vejo, até mesmo na rede, mais como uma questão de autodesenvolvimento para que você realmente tenha uma vida plena, uma vida saudável, como uma questão de saúde mesmo, você consumir esse tipo de conteúdo, porque senão você vai acabar caindo em cilada, vai acabar, às vezes, até entrando em loops mentais de sofrimento autoimpostos, completamente autoimpostos. Então, para concluir o vídeo, não posso deixar de citar a máxima do 38. Ou você, quem você vai querer ser? O macaco que quer mudar a árvore de lugar ou o macaco que muda de árvore? Porque é aquilo. Uma vez que você aceita a realidade, aí sim você começa a ter como mudar alguma coisa na sua vida. Só que enquanto você negar a realidade, você pode ficar o dia inteiro reclamando nesses grupos, pode ficar compartilhando meme, compartilhando desgraça, que isso não vai fazer alguma mudança significativa. Talvez te dê um alívio momentâneo daquele sofrimento que você ainda está passando por causa daquele trauma que aconteceu. Mas é isso, ele ainda vai estar lá, entende? E você negar, você se privar, na verdade, de olhar para isso e resolver de uma vez. E na verdade o problema é essa demora, essa dificuldade de aceitar a realidade. Só que a partir do momento que você está descolado da realidade, sua vida passa a ser disfuncional. Então, esse é o ponto. O ponto é identificar formas, criar soluções para que sua vida volte a ser funcional novamente. E funcional não quer dizer que você tenha que se relacionar com uma mulher, mas que você deixe de sofrer por conta de não atender um estímulo biológico. Pelo menos não da forma como você imagina que queria. Porque a grande questão é essa, a gente foi influenciado, doutrinado por uma cultura que colocou na nossa cabeça que tinha que ser dessa forma. E agora você vai ter que atualizar esse driver mental, atualizar esse programa, fazer um update da BIOS, para que você possa viver gostoso nos tempos atuais.